Na Parashá Vaikra, que é a primeira porção do livro de Levítico, começando no capítulo 1, indo até o capítulo 6, verso 7, por 7 vezes encontramos a expressão de cheiro suave a Yod He Vav He. Em hebraico é Reah Nichoah La Yod He Vav He. Na busca para entendermos o que seria um cheiro suave, agradável a Yod He Vav He, é preciso que nunca ignoremos o mapa do tesouro que o próprio Eterno nos dá ao repetir uma expressão para que anotemos, especialmente quando faz 7 vezes. 7 sempre traz a plenitude de algo. E nós que cremos na Bíblia toda, não apenas no Tanar, ou Antigo Testamento, e tampouco apenas nos escritos apostólicos, chamados também de Novo Testamento. Temos a melhor interpretação, ou Midrash, do melhor rabino, que se formou aos pés de Gamaliel, mas que foi escolhido pelo próprio Mashiach, o Rav Shaul, chamado também de Apóstolo Paulo. E é ele, em 2 Coríntios 2, 14 em diante, fala sobre um cheiro de Mashiach e um cheiro que os redimidos, nós, devemos ter, um cheiro de vida. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Mashiach e faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Mashiach, nos que são salvos e nos que perecem. Para um, nós somos o cheiro da morte para a morte, e para o outro, o cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para estas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Mashiach. Aprendemos com o Rabino Shaul que o viver uma vida fiel e íntegra, imitando o Mashiach, manifesta um cheiro que é para a vida daqueles que são salvos e para a morte daqueles que rejeitam e perecem. Quando buscamos a primeira ocorrência do nariz na Torá, em Bereshit 2, Gênesis 2, no verso 7, lemos o detalhamento da formação de Adão, ou ser humano, do pó da terra, e sendo soprado nas suas narinas o sopro da vida, para que ele se tornasse uma alma vivente. Enquanto todo o resto da criação se originou da palavra do Eterno, o ser humano, de forma única e especial, recebeu vida, sendo soprado através do nariz, de modo que é pelo nariz que uma essência interior do Eterno é transferida para os seres humanos. É de se notar que, no hebraico, a palavra ruach, espírito, fôlego, sopro, vento, é ruach, resh, vav, het, cujo desenho seria algo como uma cerca conectada ao cabeça. E a palavra para cheiro, aroma, é rear, resh, yud, het. Ao invés do conector vav, temos o yud, que é o desenho da mão, da pequenina mão do Eterno. E é claro que achamos na sabedoria judaica que o nariz é simplesmente visto e entendido como um portal para a alma. Uau! E claro que a explicação disso começa no Éden. Em Bereshit, capítulo 3, na queda de Havá e Adão, quando a serpente diz à mulher, certamente não morrereis, e esta lhe dá ouvidos, temos o primeiro dos 5 sentidos a serem maculados, desconectados na queda. E então, no verso 6, vemos que a mulher viu que a árvore era boa para alimento e era agradável aos olhos. Sim, o olhar foi o segundo dos sentidos a serem corrompidos. E então, neste próprio verso, ela toma do seu fruto e o come. Lá se foi o tato e também o paladar. E nesta história da queda, pela concupiscência, só o olfato não foi envolvido. E é por esta razão, por não ter sido corrompido na queda do ser humano,
que o cheiro ou olfato possui um papel central na restauração, tikkun, retificação do ser humano pelo Eterno, Hakadosh Baruch Hu. E esta retificação tem tudo a ver com Mashiach, de modo que em Isaías 11, após nos ser dito que o Ruach de Yod-Heh-Vav-Heh repousará sobre o Mashiach, cada um dos seus 7 Ruach. No verso 3, nos é dito que o Mashiach não julgará de acordo com a visão dos seus olhos e nem reprovará de acordo com o ouvir dos seus ouvidos. Isso mesmo, nem julgará pela aparência exterior e tampouco por palavras persuasivas. Em Sanhedrin 93b se lê que o Mashiach julga pelo aroma. Exatamente o Midrash de Isaías 11:3. E é interessante que o olfato, de fato, faz com que aquilo que sentimos o cheiro pareça estar dentro de nós, seja para o bem, seja para o mal. E é interessante que, embora não sejamos muito calibrados para sentir cheiro de vida facilmente, sentimos muito bem o cheiro de morte. Quanto mais elevada for a vida da criatura que morreu, mais a morte fede, cheira mal. Um inseto morto fede menos do que um animal, que por sua vez fede menos que um ser humano morto. O Eterno distingue em nós a quantidade de vida plena, íntegra, sem pecado, ao menos sem pecado voluntário, como um doce cheiro. Lemos em Ezequiel 20, no verso 41, o seguinte: Eu vos aceitarei com o vosso doce cheiro, quando eu vos trouxer para fora do povo e vos ajuntar fora das nações por onde estivestes espalhados, e eu serei santificado em vós diante das nações. O apóstolo Paulo conhecia tudo isso, e é disso que ele fala em 2 Coríntios 2. O cheiro suave a Yod-Heh-Vav-Heh. Em hebraico é Reach Nihuar La Yahuah, ou La Yod-Heh-Vav-Heh. Sabemos que os sacrifícios eles continuam como um serviço de adoração, as nossas orações, a nossa vida como um sacrifício vivo, temente, obediente, conectada. Os 3 sacrifícios diários são substituídos pelas 3 orações diárias, Shaharit, Minha e Arvit, o Corban da manhã, da tarde e da noite. Uma vida que anseia estar conectada e não apenas que louva de lábios. E então nós temos mais uma pérola, o nível mais profundo, o Sod, uma conexão descoberta que é escondida na gematria, no valor numérico das expressões. Veja que maravilhoso o nosso Criador é, Hakadosh Baruch Hu. A gematria da expressão em hebraico aroma agradável para Yod-Heh-Vav-Heh é 713. E ao buscar palavras em hebraico com esta mesma gematria, se descobre conexões preciosas. 713 é também a gematria de Teshuvah. Esta palavra é comumente traduzida por arrependimento, mas significa um retorno à origem, à fonte. Toda fonte em Yod-Heh-Vav-Heh é sempre pura. Então, é um retorno a uma pureza original. Uma restauração, portanto. Shuv é retorno. Os sábios enxergam também o retorno ao Re. Teshuv Re. Shuvah. Re é a 5ª letra do alfabeto hebraico e representa justamente o fôlego divino. Aquele fôlego que foi soprado originalmente nas narinas. Uau! Mais uma vez um desenho incrível. Teshuvah é também a restauração do fôlego de Deus em nós. E o Eterno, bendito seja Ele, Hakadosh Baruch Hu, possui 2 fôlegos desenhados para nós no tetragrama do seu nome sagrado, Yod-Heh-Vav-Heh. E Teshuvah, o retorno, a reparação das nossas vidas pelo arrependimento de pecados e a reconexão na busca de uma vida íntegra, busca conhecer ao Eterno pela sua Torá e vivê-la em obediência, como Mashiach fez e nos mostrou ser possível. Pois como está escrito em Deuteronômio 30:11, a Torá não está no céu, ela está próxima de nós e é possível nós cumprirmos a ela. Na carta aos Efésios, o apóstolo Shaul, ele escreve no capítulo 5,
Sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos, e andai em amor, como também o Mashiach nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Veja que o Mashiach foi obediente até a morte de cruz, e ele nos convidou a tomarmos a nossa própria cruz, a nossa etz, a nossa árvore, que é o nosso próprio viver corpóreo, e dominarmos as nossas concupiscências. E essa obediência que restaura a nossa alma, ela produz um aroma agradável, um aroma de vida. E assim, com tudo isso, aprendemos que as nossas vidas precisam exalar um doce perfume, um aroma agradável. E é por isso que Paulo, em Romanos 12, ele diz: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E embora essa expressão pareça falar de um momento especial em que se presta um culto, devemos saber que na Torá não existe isso. A nossa vida, ela é integral. Ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao entrar em casa, ao trabalhar, ao falar, ao calar, tudo precisa ter uma vida de shema, obediência, inteireza, integridade na Torá, com seus valores e princípios. Nada na nossa vida é separado da Torá. Isso sim é uma vida como sacrifício vivo. E por isso, na continuação de Romanos 12, 2, nós lemos: não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é expressa na sua Torá, que quer dizer instrução. E a Torá para nós é a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. A frente do livro, entendida pela Midrash de Mashiach e seus discípulos, e a parte de trás do livro, o Novo Testamento, entendido em estrita conformidade com o Tanar, Torá de Moisés, profetas e escritos, nada pode divergir, tampouco ser acrescentado ou retirado. No mundo físico, não sentimos com facilidade o cheiro da vida, mas esta é uma realidade espiritual para aqueles que são espirituais. A vida exala um cheiro doce e agradável, e a morte um cheiro pútrido. O aroma suave, a Yod He Vav He, é uma vida de techuvá, techuvá sobre techuvá, deixando morrer nossa inclinação animal e nossas concupiscências que nos afastam do eterno quando são pecaminosas. A Torá é o caminho estreito de vida. Techuvá é o caminho de verdade, integridade, sinceridade. E advém não só de palavras ou de uma aparência religiosa, mas advém principalmente de uma vida que busca conhecer para viver os princípios eternos. Verdade, justiça, fidelidade, bondade, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. E para terminar, compartilho com você que a expressão para raiva do eterno na Torá é uma expressão de um nariz duro, onde não há um fluir do ruach. Busquemos o fluir do ruach de Deus para que possamos exalar o reach suave, o cheiro suave e agradável no nosso viver. O bom perfume de Mashiach, pois ele deu exemplo para nós. Aleluia!